A questão não é o movimento é uma desculpa para a pessoa se acessar a sua organização e ao mesmo tempo melhorar ela. O movimento não é o problema maior, o problema maior é essa capacidade da pessoa prestar atenção naquilo que ela está fazendo. As pessoas elas não sabem como elas estão presas em determinada forma de funcionar. Então, um exemplo prático, né? Imagina essa sensação que já aconteceu já com clientes mesmo. Você pede para a pessoa levantar o seu pé esquerdo, por exemplo, do assento, né? Então, ela, com essa mão aqui, com a mão direita, ela vai levar a mão para a sola do pé esquerdo e a mão esquerda vai estar na frente do joelho esquerdo. Então, eu vou levantar e vou tirar essa perna daqui e trazer meu pé para o assento da cadeira. Ao fazer isso, né, tem várias maneiras de você poder fazer isso. Mas se você fizer isso de uma maneira em que você fique com o seu peso sobre o seu quadril e seu pé esquerdo, você criou uma situação em que fica impossível você trazer a tua perna aqui para cima. Isso acontece muitas vezes, você vê isso, eu já vi isso com mais do que, né, algumas pessoas, né, não vou falar em números, mas várias pessoas que eu já passei essa lição, né, as pessoas elas criam um contexto em que elas simplesmente não conseguem tirar essa perna do chão. Então elas ficam presas nesse padrão e aí a primeira reação dela, ela fala assim, não, isso é impossível de se fazer. E realmente é impossível de se fazer da maneira como ela está fazendo. A partir do momento que ela consegue perceber, e aí a lição vai trazendo informações a respeito, né, de como ela está se estruturando para fazer aquela ação, sem ser corretiva no sentido tradicional que a gente está acostumado a entender por correção, mas ela vai perceber que para tirar essa perna daqui, ela vai ter que transferir o peso para outro lugar. E a hora que ela transfere o peso para outro lugar, fica uma brincadeira de criança. Mas para ela sair, né, desse beco sem saída que ela se colocou, muitas vezes é uma batalha pessoal. Então as pessoas elas criam, né, a realidade que elas vivem. E o fascinante no Feldenkrais é que isso fica objetivamente palpável para ela. Assim como ela criou essa impossibilidade de tirar uma perna do chão, ela cria também uma série de mecanismos de pensamento e de sensação que deixam ela sem opção de escolha, sem alternativas. Então essa questão da alternativa, né, é fundamental. Porque ela tem que ter a capacidade de tirar esse pé do chão de N possibilidades. A mesma coisa, se você tem um pensamento que vai sempre numa direção negativa, deprimida, e tudo está ruim, tudo vai, né, tudo está preto e branco e tal, você vai passar a viver preto e branco mesmo, você não vai ver alternativa. Enquanto você não começar a entender que você pode mudar funcionalmente falando, neuromuscularmente falando, você vai continuar naquele padrão estagnado, aprisionado naquele padrão. E realmente não vai ter opção. Então todo o processo vai trabalhar essa questão da alternativa que, mas assim, é fundamental a nível de desenvolvimento humano. A gente tem que ter opções, a gente tem que ter o livre-arbítrio. Muitas vezes as pessoas elas têm necessidade de saber, né, qual que é a maneira correta de fazer, né, a maneira bem organizada de fazer. É muito relativo, são questões como a gente, né, percebeu anteriormente, quer dizer, a natureza é dinâmica, então dependendo do contexto vai ser mais interessante você fazer de um jeito ou de outro. O problema do certo é que ele não te dá alternativas, né? O certo é daquele jeito e é único, é o jeito certo de fazer e você só tem aquela maneira de fazer. Então o certo, na verdade, ele te aprisiona no certo, quer dizer, se você faz o certo, para que você vai fazer de outro jeito? E no nosso caso, você sempre pode fazer melhor, né? O certo impede você de se aprimorar, né? De se tornar um ser humano melhor a cada dia. Porque se você está satisfeito, né, você vai passar a fazer sempre daquela mesma forma. Né? Se funcionou para você ontem, né, você vai passar a acreditar que vai funcionar para você amanhã e depois de amanhã e até o ano que vem. Só que as coisas mudam, né? As coisas estão sempre em movimento, né? As relações mudam. E muitas vezes, né, a gente vê muito isso, né, em N situações. Né? Com o filho isso fica muito óbvio. Né? Você fazer o certo com o filho não necessariamente é o certo com outro filho. Né? São personalidades diferentes. Então, a nação é exatamente a mesma coisa. Aqui no Brasil, né,
vamos dizer assim, a primeira leva de pessoas interessadas no método Feldenkrais, coincidentemente ou não, eram psicólogos. Agora, hoje em dia, já está tendo, né, treinamentos, né, diversos tipos de organização que fazem treinamentos aqui, ainda pouco significativos, mas o número de pessoas está cada vez mais aumentando. E aí existe uma diversidade muito grande de profissionais que procuram o método, né? Pode ser psicólogo, pode ser fisioterapeuta, pode ser engenheiro, pode ser médico. Aí a diversidade, quer dizer, não existe algo que restrinja, né? Existe uma tônica, assim, em profissionais da área de educação, saúde, arte, educação e saúde, né? Mas não necessariamente, quer dizer, podem ser de outras áreas também. Então, aqui no Brasil, dependendo da instituição que está organizando esse treinamento, né, uma ou outra vai exigir a pessoa de nível universitário, né, que tenha terminado algum tipo de formação, e geralmente centrado mais nessa área de arte, educação e saúde. Mas internacionalmente não há qualquer tipo de restrição a nível de formação profissional. A tônica, em geral, mesmo fora do Brasil, são pessoas que já têm uma formação e usam o método Feldenkrais como uma especialização para estar, de alguma maneira, aprimorando o seu trabalho. Então, quando a pessoa, o cliente, chega, muitas vezes, ele não sabe exatamente o que vai estar acontecendo no processo do Feldenkrais, mesmo porque as pessoas não têm nenhum registro subjetivo do que é o método Feldenkrais. É algo novo. Então, elas vão associar aquilo que elas já conhecem. Então, elas podem associar a um tipo de relaxamento, a um tipo de alongamento, a um tipo de organização, um trabalho de organização corporal, parecido com RPG, parecido com role, parecido com isso, com aquilo e tal. Ela sempre vai ser uma referência que não é o que é o Feldenkrais propriamente dito. Ela só vai começar a entender o processo depois que ela ter uma certa experiência naquilo que ela está fazendo. Ela tem que colocar a mão na massa para começar a entender o que está acontecendo, né? Que tipo de informação, que categoria de conhecimento ela está se desenvolvendo ao longo desse processo. E isso leva um certo tempo. Então, muitas vezes, quando a pessoa me procura, eu convido ela a fazer um determinado número de sessões para poder entender o que está acontecendo. Depois desse número de sessões, ela vê se isso é interessante para ela, se ela achou interessante, se ela quer continuar. Agora, esse processo de educação, né, como foi comentado anteriormente, é algo que exige uma certa disponibilidade interna e é algo que leva um certo tempo, não é fácil, né, você melhorar a sua organização e você alterar o teu comportamento, né, a nível de ação. Bom, quando que você pode começar a fazer, né, essa metodologia? Como você pode aplicar isso em alguém fazer isso? Tem muita gente que trabalha com bebê, né, até praticamente recém-nascido, porque muitas vezes, dependendo da pessoa, ela molda a sua organização, né, em função muito do seu desenvolvimento motor. E se você tem alguma fase do desenvolvimento motor que você, por algum motivo, né, não passou por ela de uma maneira favorável, em que você desenvolveu aquilo que você tinha que desenvolver naquele momento ou naquele processo de desenvolvimento, muitas vezes você voltar naquele momento, naquela situação em que você está adquirindo um tipo de organização, né, quanto antes você acessar naquela situação, melhor. Então, muitas vezes, criança, né, responde muito mais rápido, porque ela está num processo de aprendizado ainda, e se pula-se alguma etapa desse desenvolvimento, alguma coisa ocorre que a criança, por algum motivo, né, deixa de desenvolver determinada habilidade, né, a gente tem um acesso muito mais favorável naquele momento, né, porque o grau de aprendizado, né, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, é muito intenso, né, onde que a gente acho que adquire o maior número de informações, né, a nível do sistema nervoso. Então, por exemplo, se, né, o bebê tem uma dificuldade de engatinhar, talvez alguma coisa que ele fez, ele pulou alguma etapa antes, ou criou, em função dos estímulos que ele recebeu, ele teve algum problema em rolar ou em sentar, e ao você acessar essas fases anteriores e mostrar para ele como fazer isso, o engatinhar acaba sendo uma consequência dessa evolução e ele faz isso facilmente, depois de um curto espaço de tempo. A capacidade do aprender do bebê é muito mais rápida que do adulto. E essas fases de desenvolvimento você pode também aplicar ao adulto, né? Quer dizer, você pode ver o adulto nessa perspectiva dessas fases desse desenvolvimento. Nunca de uma maneira fechada, né? Mas muitas vezes são ferramentas, são
formas de você olhar o outro que eventualmente pode te ajudar. Basicamente, o Feldenkrais, a gente não tem a gente trabalha com o que as pessoas já sabem sobre, né? Essa informação que a gente trabalha está acessível a qualquer pessoa. Não existe receitas ou dicas exatas para você faça assim ou faça assado, né? O que a gente pode sugerir para as pessoas, eventualmente, repara, por exemplo, né, quando você está dirigindo, né, que tipo de tensão você faz ao pegar o volante. Qualquer ação diferente que você vai levantar do assento e ficar de pé. Repara na sua respiração. Né? Você está respirando quando você faz isso? E quando você levanta, você está inspirando ou você está expirando? Tipos de informação que você começa a se acessar, né, e começa a criar essa disponibilidade de começar a perceber como é que você funciona no dia a dia. Vai dar marcha ré no carro, né? Você percebeu que está esticando alguma coisa, que está repuxando alguma coisa, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo esse movimento? Né? Onde é que está o peso? Está no quadril direito, está no quadril esquerdo, você está virando para que lado? Então, quando você vira para a esquerda, o que está acontecendo com os seus ombros? O teu ombro esquerdo está indo para trás, o ombro direito está indo para frente? Ou não? Né? O seu peso está no quadril esquerdo ou está no quadril direito quando você vira para a esquerda? O que é mais fácil para você? Você virar para a esquerda com o peso no quadril esquerdo ou no quadril direito? Tem uma maneira ideal de se fazer isso, né? Que, né, dependendo da situação, claro, vai ter uma maneira melhor ou pior. Né? E no nosso caso, a gente não dá essa receita, ó, faça assim que assim é o certo. Né? Lembra, né, que o certo, né, restringe as possibilidades da pessoa melhorar. O certo não dá alternativa. Mas ao você começar a explorar e levar a sua atenção ao fazer essas coisas, né, você já vai começar a mudar a qualidade da sua ação. Só o prestar atenção já torna a ação mais interessante e de melhor qualidade.